Olá, bem-vindos a mais uma Viagem na História. A nossa jornada de hoje nos leva a uma escalada muito difícil, Pointe du Hoc, na Normandia. Pessoal, esse aqui é o Pointe du Hoc, o ponto onde as tropas americanas, os Rangers, fizeram o primeiro assalto durante o desembarque da Normandia. Então, Pointe du Hoc foi um dos momentos primeiros da batalha na Normandia e nós vamos ver as marcas dessa batalha nesse memorial que existe aqui. O assalto anfíbio às praias da Normandia foi marcado por atos de heroísmo. Um deles foi nas falésias, nos rochedos de Pointe du Hoc, onde os Rangers americanos suaram sangue para subir aquele penhasco debaixo do fogo alemão. Hoje nós vamos conhecer melhor essa história. E lembre-se que Pointe du Hoc é um dos locais que visitamos em nosso roteiro pela Normandia. Junte-se ao nosso próximo grupo, a sua vaga está te esperando. E você pode também participar da promoção que leva um sortudo à Normandia dentro do nosso grupo. É só adquirir a camisa do Viagem na História para concorrer. Adquirindo a camisa do Viagem na História, você concorrerá a um pacote completo para os 80 anos do dia D na Normandia em 2024. Já acabamos o primeiro lote de camisas e iniciamos agora a venda do segundo lote. Corra e garanta a sua. Você pode comprar a camisa através do nosso WhatsApp. Entre em contato, adquira a sua camisa, que é o nosso uniforme, e também concorra a essa jornada incrível pela Normandia, Bélgica, França e muito mais. Vamos então lançar os nossos arpões e subir as cordas para o topo de Pointe du Hoc. Pointe du Hoc é um rochedo à beira-mar na costa da Normandia, na França. Fica localizado entre Grand-Champ-les-Bains e Vierzon-sur-Mer, justaposto a um platô sobre falésias de cerca de 30 metros de altura. Durante a Segunda Guerra Mundial, a organização Todt ali construiu uma posição de artilharia alemã fortificada, que consistia em 5 casamatas para abrigar peças de artilharia de 155 mm Skoda capturadas aos tchecos. Esta posição visava defender a praia a leste de Pointe du Hoc, que veio a ficar conhecida com o codinome de Omaha, e a oeste Utah. Ou seja, de Pointe du Hoc, ambas as praias, Omaha e Utah, poderiam serem atingidas pelas poderosas peças de artilharia alemã. Durante o dia D, as tropas norte-americanas do 2º Batalhão de Rangers, comandadas pelo tenente-coronel James Earl Rudder, tomaram a posição desembarcando na praia ao sopé de Pointe du Hoc e escalando as falésias com equipamento de alpinismo, cordas e escadas. A história ocorrida em Pointe du Hoc merece ser lembrada. No início da guerra, após a derrota da França em junho de 1940 e a ocupação da parte norte do país, os alemães compreenderam a importância estratégica de Pointe du Hoc. Como parte de seu sistema defensivo ao longo da costa normanda, conhecida como a Muralha do Atlântico, e estabelecido sob a direção do marechal de campo Erwin von Rommel, os alemães instalaram uma bateria de canhões de 55 mm no topo do penhasco, um armamento que tinha um alcance de aproximadamente 10 km e podiam cobrir as praias de Utah e Omaha com fogo de artilharia. Defendido por elementos das divisões de infantaria juntamente com artilheiros alemães, Pointe du Hoc tornou-se um bastião fortificado para a Wehrmacht, que ameaçava a vida de milhares de soldados americanos num provável desembarque. Compreendendo os perigos e a importância vital das praias ao longo da costa da Normandia, o Comando Supremo Aliado, liderado pelo general Dwight Eisenhower e sua equipe de planejamento na Operação Overlord, designaram os Rangers do 2º e do 5º Batalhões, liderados pelo tenente-coronel James Rudder e organizado no grupo de guardas provisórios, que tinham a missão de destruir as posições inimigas no topo do penhasco em Pointe du Hoc. Essa era uma das bases dos 6 canhões de 155 mm que estavam aqui em Pointe du Hoc. Nessa posição, eles poderiam atingir o desembarque americano nas praias de Omaha e de Utah.
Então destruí-las era fundamental. Não é à toa que todo o terreno está repleto de crateras de explosões e a base do canhão toda destruída, como vocês podem ver aqui nesse rastro de destruição. O único senão é que o canhão e os 6 canhões que teoricamente estariam aqui, no dia D foram retirados pelos alemães para uma posição mais atrás. E com isso, a destruição das bases não significou a eliminação da ameaça dos canhões. E por isso, os Rangers, além de terem de escalar as falésias sob o fogo alemão, depois ainda tiveram que manter essa posição, localizar os canhões escondidos na mata e destruí-los. Uma missão duplamente mortal. Sem o conhecimento dos planos aliados, os alemães não acreditaram que o comando militar dos Estados Unidos consideraria o topo do penhasco acessível por mar. Estes, no entanto, consideraram-no o ponto de assalto acessível e raciocinaram que, com uma força bem treinada, os soldados poderiam desembarcar nas praias estreitas na maré baixa e escalar os penhascos com a ajuda de cordas e escadas. Quando o general Bradley contou a Rudder sobre a missão, o oficial Ranger não podia acreditar no que tinha ouvido, mas entendia a importância da missão em suas mãos. O general Bradley talvez seja um dos comandantes aliados mais importantes e menos conhecidos ao longo da Segunda Guerra Mundial. Mas vejam só o que Bradley disse ao comandante Rudder sobre a missão em Pointe du Hoc. A nenhum soldado em meu comando jamais se desejou uma tarefa mais difícil do que aquela que se abateu sobre o comandante de 34 anos dessa força de Rangers. Um oficial de inteligência da equipe do contra-almirante John Hall, comandante das forças navais que apoiariam os desembarques em Omaha, afirmou que a missão não poderia ser cumprida pelos Rangers, acrescentando que 3 velhas com vassouras poderiam impedir os Rangers de escalar aquele penhasco. No dia D, Rudder, com sua força Ranger, composta por 225 soldados e tendo um outro batalhão em apoio, cumpririam a missão de escalar essas falésias antes do amanhecer naquele dia e neutralizar as posições inimigas no topo de Pointe du Hoc. Rudder, que comandou este 2º Batalhão de Rangers desde sua ativação em 1º de abril de 1943 em Camp Forrest, no Tennessee, foi o grande responsável pelo desenvolvimento do plano para seus Rangers no dia D. As equipes de assalto desembarcariam em um grupo de 9 barcos LCA tripulados por britânicos, levando 22 Rangers em cada lancha. O tenente-coronel Schneider, com o 5º Batalhão de Rangers e a companhia A e B, a chamada Força C, deveriam permanecer no mar por aproximadamente 30 minutos até receberem um sinal da força de Rudder, ordenando que seguissem a equipe do primeiro assalto em terra. No caso de a missão de Rudder de capturar as armas no topo de Pointe du Hoc falhar, seria necessária a força de Schneider para completar e capturar a posição. Um treinamento extenuante foi imposto aos homens que participariam dessa missão, ainda na Inglaterra. Missão essa que era considerada potencialmente suicida. O treinamento visava prepará-los para todos os tipos de dificuldade que encontrariam na hora da batalha. Desse modo, no dia 6 de junho de 1944, se iniciou a operação. A força de assalto foi transportada em 10 embarcações, carregando as escadas de 30 metros requisitadas ao Corpo de Bombeiro de Londres. Uma lancha de desembarque que transportava tropas afundou, afogando todos, exceto um de seus ocupantes. Uma embarcação de suprimentos também afundou, e a outra jogou as provisões no mar para não naufragarem. O fogo alemão afundou um dos veículos anfíbios, mas uma vez dentro de 1 milha da costa, morteiros alemães e metralhadores dispararam contra as embarcações. Estes contratempos resultaram em um atraso de 40 minutos no desembarque na base dos penhascos, mas as embarcações britânicas que transportavam os Rangers finalmente chegaram à praia às 7 horas e 10 minutos, com aproximadamente metade da força que havia sido lançada a partir dos navios. Essas embarcações foram equipadas com lançadores de foguetes para disparar os ganchos e cordas no alto dos penhascos. E enquanto os Rangers escalavam, os navios aliados, o SS Texas, Saturday,
Ellison e HMS Talibont forneceram apoio de fogo, garantindo que os defensores alemães não pudessem atirar nas tropas que estavam escalando. Pelo tamanho das crateras, você observa como essa posição foi violentamente atingida pelos canhões dos navios aliados que estavam bem no mar aqui em frente. E aí você nota também a resistência dessas construções alemãs, defensivas alemãs, a bateria, a casamata, que resistiu e está de pé até hoje, decorridos aí quase 80 anos do dia dele. Visitar Pointe du Hoc é exatamente testemunhar isso, testemunhar a resistência alemã, a fúria do ataque aliado e a importância da batalha que foi travada aqui na Normandia. Os atrasos iniciais na operação causaram grandes contratempos, fazendo com que as tropas aliadas tivessem ainda mais dificuldades. Após um combate obstinado contra os defensores alemães e após uma extenuante escalada, os Rangers finalmente conseguiram tomar as posições dos inimigos, porém a luta estava apenas começando. A parte mais cara da batalha de Pointe du Hoc para os Rangers veio após a escalada bem-sucedida do penhasco. Determinados a manter o terreno elevado vital, mas isolado de outras forças aliadas, os Rangers se defenderam de vários contra-ataques do regimento de granadeiros alemão. O 5º Batalhão de Rangers e os elementos da infantaria que o seguiu dirigiu-se então para o Pointe du Hoc, vindos de Omaha. No entanto, apenas 23 Rangers do 5º foram capazes de se unir ao 2º Batalhão de Rangers, que já estava no topo do penhasco, na noite de 6 de junho de 1944. Durante a noite, os alemães forçaram os Rangers a uma posição ainda mais encolhida ao longo do penhasco, e alguns foram feitos prisioneiros. Somente na manhã de 8 de junho que os Rangers em Pointe du Hoc foram finalmente substituídos pelo 1º Batalhão da 116ª Infantaria Americana, acompanhados por tanques do Batalhão de Tanques. Ao final dos combates, a imensa maioria dos participantes dessa operação estavam mortos, feridos ou incapacitados, com baixas que beiravam 70%. Todavia, o heróico sacrifício desses homens garantiu aos aliados uma vitória muito importante ao longo dos desembarques na Normandia. Esse era um dos canhões que estavam instalados aqui em Pointe du Hoc. Esses canhões tinham uma capacidade ameaçadora até para a esquadra do dia D. Não é isso, Júlio? Sim, essas armas eram canhões tchecos de 150 milímetros, navais adaptados para operar em terra. Sim. E eles eram ameaçadores a toda a região da invasão, porque Sim. Eles tanto podiam bater a frota, como eles batiam as praias próximas. Sim. E eram armas de alto calibre e faziam um dano significativo. A operação para tomar esses canhões, tomar a posição de Pointe du Hoc, inicialmente vamos dizer que ela até falhou, porque os canhões não estavam mais na base. E levou 1 dia e meio para que eles fossem inutilizados, né? Sim, a guarnição dessa posição aqui, ela estava toda ela com um armamento leve. A arma mais pesada, depois desses canhões aqui, eram canhões de 57 milímetros, porque os alemães não acreditavam que havia possibilidade do inimigo subir pelas falésias. Pela falésia. Então não havia isso. Mas por informações que a Força Aliada tinha, esses canhões estavam ativos. No entanto, os alemães, já pressupondo um risco a eles, os tinham desmobilizados e movimentado eles das posições. Sim. Então, quando os Rangers chegaram aqui, não encontraram os canhões na posição. Eles foram encontrados posterior na retaguarda e aí destruídos. Hoje, o monumento em homenagem a esses guerreiros fica no topo de um penhasco a cerca de 13 quilômetros a oeste do cemitério memorial americano da Normandia, em Omaha. Aqui em Pointe du Hoc existe toda uma trilha que você vai percorrendo, observando o campo de batalha, as crateras das explosões, as casamatas, até chegar ao monumento principal, que foi inaugurado pelo presidente Ronald Reagan, e ali você tem a oportunidade de entrar dentro de uma casamata original alemã, toda
marcada pelos impactos diretos que ela sofreu, mas que ainda resiste solidamente. Isso transforma Pointe du Hoc num campo de batalha onde a história permanece viva. O monumento Pointe du Hoc Ranger foi erguido pelos franceses para homenagear os homens que participaram de suas missões naquele local. O monumento formalmente foi transferido para a Comissão Americana de Monumentos de Batalha em 11 de janeiro de 1979, consistindo num bloco de granito posicionado no topo de um bunker de concreto alemão. Foi neste local que o presidente Ronald Reagan pronunciou seu famoso discurso, Boys of Pointe du Hoc, em 6 de junho de 1984, como parte do 40º aniversário das cerimônias de comemoração do Dia D, e continua até hoje sendo um destaque para qualquer passeio relacionado ao Dia D na Normandia. Atualmente, a área de Pointe du Hoc é propriedade do governo dos Estados Unidos da América e recebe milhares de visitantes todos os anos, celebrando o fato incrível feito naquele local pelos Rangers americanos. Here the Allies stood and fought against tyranny in a giant undertaking unparalleled in human history. E depois que você conhece toda a história envolvendo a ação em Pointe du Hoc, visitar aquele local se torna então obrigatório e é uma visita incrível. Imaginem vocês, os Rangers americanos, terem que escalar esse paredão com equipamento de alpinismo, ganchos, cordas, fizeram um rapel debaixo das balas alemãs e da defesa alemã, numa posição tão fortificada como essa. E ao mesmo tempo você tem que imaginar o alemão dentro de uma casamata dessas, quando olha para o horizonte e vê centenas de navios, e não só vê, sente a fúria deles com o bombardeio, que vocês viram as marcas no terreno aqui em volta dessas casamatas. É surreal. E ao mesmo tempo nos impressiona a ação que aconteceu aqui. E é possível entrar dentro dessa casamata bem em frente à Pointe du Hoc. Vamos lá. Agora você está dentro da casamata. Observe os pontos de metralhadora e observação. O pé direito é baixo, então tem que tomar cuidado. Estou sem capacete. Aqui. Tá tudo intacto, muito bem preservado. Com marcas da luta, é óbvio até agora. E aqui a visão que os alemães tinham. Sinta-se dentro de uma casamata na Normandia. Dá para ver só o mar. Ou seja, não dá para ver o penhasco. Então era um posto avançado de observação. E foi nessa borda que os Rangers subiram, caindo de frente às metralhadoras alemãs. A sensação de estar aqui dentro é meio sufocante e imagino que durante a guerra ela era no mínimo assustadora. É apertado, é pesado e o inimigo atirando.
Realmente a tomada de Pointe du Hoc foi uma ação ímpar na história militar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de dar um like, deixar o seu comentário e também se inscrever no canal se não está inscrito. Aproveite e participe da promoção do Viagem na História. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Era isso que eu tinha por hoje. Espero que tenha gostado e eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais.